Boa tarde. Sou a acadêmica Neliane Santos da Silva, do curso de graduação em Teologia, bacharelado em Teologia da Unicesumar. Meu registro acadêmico é 2111 3092 5. Será um prazer estar com vocês a me ouvir no decorrer deste vídeo. Introduzindo aqui para vocês o início desse trabalho, gostaria de apresentar aos ouvintes o discorro de um sermão textual que faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina Pregação e Prática Ministeriais, que tem o objetivo de apresentar e comentar uma base bíblica que se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 21. No discorrer deste sermão, serão frisados o tema, os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Também irei falar sobre os falsos profetas, uma reflexão sobre o anticristo e, por último, uma reflexão sobre o amor de Deus em nós. E, por fim, estarei concluindo o trabalho. E falando sobre o primeiro ponto, que é o tema deste texto bíblico, os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Na primeira epístola de João 4, 1 e 21, fala a palavra de Deus sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes. E a mesma faz referência aos falsos profetas, dizendo que estes já estão no mundo, ou seja, entre as pessoas. Esses falsos profetas são aqueles que aparentemente pregam a Deus, porém não fala verdadeiramente aquilo que Deus quer dizer ou realizar no meio do seu povo. Já os verdadeiros crentes são os servos que anunciam as verdades sagradas de Deus, apresentam Jesus Cristo ao mundo como o único e suficiente Salvador da humanidade. Então, o terceiro ponto, gostaria de frisar aqui sobre os falsos profetas. Em 1 João 4, 1 a 6, retrata sobre os falsos profetas. João está alertando a igreja no que iria acontecer com as manifestações dos falsos profetas. Ele diz que não devemos acreditar em qualquer espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João nos fala aqui sobre o falso. E o falso é muito parecido com o verdadeiro. Aqui está o ponto X deste sermão, ou da base bíblica de João 4, 1 a 6. João nos fala, primeiramente, do falso, e não do anticristo, e sim do falso profeta. Então, estamos vivendo no mundo das aparências. O exemplo bem significante aqui para o mundo das aparências é que se eu, você, nós formos visitar uma família, a casa de um amigo ou de uma amiga, e chegando lá, a gente observa na estante da sala uma cesta com frutas, e a chegar perto dessas frutas, observar essas frutas, a gente vai perceber que aquelas frutas elas não são verdadeiras, porque são de plásticos, Então, são frutas falsas, são frutas que servem somente para a ornamentação da casa, do lar, do ambiente. Aqui João está nos falando desse espírito falso, que é o espírito dos falsos profetas, que parecem ser verdadeiros, porém não são verdadeiros, são espíritos falsos. Diz mais aqui. No entanto, o que o apóstolo João nos fala neste verso, no verso 1, parte B, ele diz assim, verso 1, parte B: provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas
têm saído pelo mundo. Então, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui João nos alerta, né? Que nós, como igreja, como cristãos, nós temos que provar, né? Se os espíritos são de Deus ou se o espírito não é de Deus, se é da carne, se é do homem ou se é do diabo, né? E para isso nós temos que discernir como igreja, como servos, né? Sobre esses espíritos. De que forma nós vamos discernir? Lendo as escrituras, né? Estando de acordo, vivendo de acordo com os preceitos das escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. E como conhecer ou discernir? Aqui no versículo 2, né, parte B, e versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. 2, parte B. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Então, João, né, o apóstolo João está dizendo aqui na sua carta, na sua epístola, que esse espírito dos falsos profetas já estão entre nós, já está no meio da igreja, já está no mundo, né? Já está no mundo, já estamos vivenciando eles por aí. Pedro, ele vai nos falar agora, aqui na parte 4 do meu sermão, que eu vou colocar aqui para vocês, sobre o anticristo. Logo em seguida, depois que ele fala dos falsos profetas, ele fala do anticristo. Porém, o anticristo não é parecido com Cristo. João fala agora do espírito do anticristo. E o que quer dizer a palavra anti? A palavra anti significa contra. Um exemplo bem prático aqui, para discernir essa palavra anti, é que se eu estou gripada, ou você gripado, nós tomamos um antigripe. Se nós estamos com dor, eu ou você com dor, nós tomamos um antidor. Então, aqui há o exemplo, o significado da palavra anti, tá, irmãos? Ou seja, anti é algo que vem contra aquilo que uma pessoa está sentindo, reagindo ou vivenciando. Então, ele fazendo essa comparação, né, dessas palavras práticas, para as Sagradas Escrituras aqui que está escrita em 1 João 4, 1 a 21, né, tem uma grande relevância. Por quê? Porque os falsos profetas, o anticristo, eles vêm como se fosse verdadeiro, vêm pronunciando até o nome de Cristo, mas não é o Cristo. É como diz aqui, João fala que o anticristo não é parecido com Cristo e o anticristo não é o Cristo. Ele prega contra Cristo, ele prega contra as verdades sagradas. Então o anticristo não tem nada a ver com os falsos profetas. O falso profeta prega a Cristo, só não confessa que Jesus veio em carne. Por isso que hoje muitos irmãos são enganados com falsas profecias, porque é muito parecida com a verdadeira profecia que vem de Deus. Sua palavra ou por meio dos verdadeiros profetas de Deus. No entanto, João retrata sobre o anticristo, sobre aquele que é contra Cristo. Ele vem pregando contra o Cristo, único e verdadeiro, mas também não é o Cristo. Aqui nos versículos 4 até o 6, João diz, no versículo 4 até o 6, João diz: Filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. A diferença aqui nestes versos vai estar na obediência. Porque diz a palavra de Deus. Ou seja, quem vai ouvir a palavra de Deus e obedecer, vai ter o espírito da verdade. E aquele que não ouvir, aquele que ouvir a palavra de Deus e não obedecer, vai permanecer nele, quer dizer, vai prevalecer nessa pessoa o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito dos falsos profetas, o espírito do anticristo. Passando agora para o ponto 5, que é o amor de Deus em nós.
Continuando com a nossa base bíblica em 1 João 4, 1 a 21, né? Aqui é a nossa base bíblica. Agora nós vamos falar nos versos 7 a 21. João fala que Deus é amor, que devemos amar a Deus e aos nossos irmãos sobre todas as coisas, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, em seguida, o segundo mandamento, amar os nossos irmãos. Estes versos estão falando do amor fraternal, algo que como igreja devemos praticar, porém estamos deixando a desejar em nossos dias atuais. Às vezes pregamos que terremotos, guerras, né? Às vezes pregamos que fome, pestes são sinais que antecedem a vinda de Jesus, né? A vinda de Cristo, mas a falta de amor entre os irmãos também é um sinal da volta de Cristo. A Bíblia nos diz que nos finais dos tempos, o amor de muito esfriaria e de quase todos. Ou seja, a cada dia a mais, esse amor vai ficando escasso entre os irmãos. Essa é a falta do amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor que podemos dar uns aos outros, como servos e servas de Deus, sem querer nada em troca. Ele é parecido ou semelhante como o amor ágape, aquele amor que Deus deu e dá para conosco, né? Que Cristo dá para nós. Que Cristo nos dispõe desse amor ágape, tá? Então, João segue nos versos 12 e 15, né? E aí você pode meditar aí nos versos 12 até o 15, que diz assim a palavra de Deus. Verso 12 a 15. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Tá, meus amados irmãos? Então, meus ouvintes que nos ouvem nesta tarde. Para a nossa reflexão, mais um ponto-chave desse sermão é que a falta de amor entre a igreja de Cristo é um sinal da volta de Jesus. A Bíblia nos revela que nos finais dos tempos nos ia faltar fé na terra e também iria faltar amor. Jesus fala em Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Infelizmente é o que temos, né? O que temos visto e o que está acontecendo em nossos dias. É a profecia de Jesus se cumprindo aqui, né? Em nosso cotidiano, em nossa sociedade, em nossa vida, em nosso viver. Porém, João, em sua epístola, exorta a igreja de Cristo a amar uns aos outros e não nos deixar faltar o amor em nosso coração, pois o amor é tudo. A palavra de Deus nos diz que eu posso falar a língua dos anjos, eu posso profetizar, mas se eu não tiver o amor, eu não terei nada. Quer dizer, eu não sou nada, nada serei, né? Portanto, o amor é tudo em nós. Eu sempre digo que depois do Espírito Santo de Deus, na minha vida ou nas nossas vidas, prevalece o amor, né? O amor é como um tempero que tempera a minha alma, a minha vida, o meu viver, o meu proceder, né? Para estar vivendo uma vida plena em abundância com Cristo Jesus. Então, concluindo aqui o nosso trabalho, esta mensagem deste sermão, gostaria de... Chegamos à conclusão, né? De que o amor de Deus, ele é grande para conosco, né? Então concluímos aqui, falamos sobre e apresentamos sobre os falsos profetas, os verdadeiros crentes, sobre os falsos profetas e o espírito do anticristo, falamos também sobre o amor de Deus em nós. Esperamos que esta, né, palavra que foi retratada aqui, né, para vocês em 1 João 4, 1 a 24, ela surge, né, efeito para a tua vida e para a nossa vida espiritual, né? Quero neste momento agradecer aqui todos os ouvintes, agradecer aqui a Unicesmar por me ter concedido essa oportunidade que vai servir tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida ministerial, né? Sou muito grata a Deus
por estar cursando aqui esta faculdade, porque vai me ajudar abundantemente no decorrer da minha vida material, da minha vida pessoal, da minha vida espiritual. Muito obrigada a todos.